Bom, antes de falarmos da divisão, nós temos que corrigir o exercício de fixação, né? Eu tinha passado algumas contas para vocês, aí estão os resultados. 6,7,4 é igual a 42,4. 3,12 vezes 4,5 é igual a 14,040, ou, lembrando como eu havia dito antes, 14,04, tá? E 5,642 vezes 2,18, nós temos aí 12,2996, ok? Vamos para a aula de divisão. Muito bem. Então tá uma pequena introdução aí. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e é inversa a multiplicação. Lembra? Quando eu multiplico eu ganho o número, quando eu divido eu diminuo esse número, né? A divisão de um número consiste em seu fracionamento, na sua fragmentação, literalmente na sua divisão, né? Que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal, ok? Esses dois símbolos que vocês estão vendo aí são os dois símbolos que usualmente são utilizados para simbolizar a operação de divisão, tá? A barrinha seguida com os 2 pontos, um ponto em cima e um ponto embaixo, ou essa barrinha mais à direita, é muito utilizada inclusive nos computadores hoje em dia. Se você for utilizar o Excel e quiser fazer uma conta de divisão, você vai ter que apertar a barrinha, ok? Bom, vamos lá. Quais são as partes de uma divisão? O número que será dividido é chamado de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado pelo divisor. Guardem isso, tá? Dividendo, divisor. O resultado é a divisão, não é? É chamado de quociente. O resultado é o quociente, não é? Ou o resultado, propriamente dito, tá? Em alguns casos, uma parcela chamada resto é formada no processo de divisão. Quando a sobra, quando o número não é possível ser dividido de forma exata, você vai ter um resto, tá? Então, essas são as 4 partes: dividendo, divisor, resto, resultado ou quociente. Se atentem sempre a essas dicas que o professor Daniel dá para vocês, tá? Bom, vamos lá para um exemplo. Aí eu estou dividindo 25 por 5, né? Onde eu tenho ali o divisor, o dividendo à esquerda, o número 25. O divisor é o 5, 25 é a multiplicação de 5 vezes 5, eu fiz questão de frisar aqui esse 5 vezes 5, né? Porque é o contrário, lembra que nós falamos que a divisão é o processo contrário da multiplicação? Sendo assim, quando eu faço 5 vezes 5 é igual a 25. Então se eu divido 25 por 5, o resultado tem que ser, o quociente tem que ser 5, ok? Ali mais abaixo está um pouquinho apagado, mas dá para ver bem explicadinho já naquela condição de armação de conta que eu disse a vocês, né? Da barra seguida de 2 pontos, um em cima e um embaixo. 14 dividido por 4, eu tenho 3, né? Então vamos lá fazer a regrinha contrária à multiplicação, porque 3 vezes 4 é igual a 12. Pro professor, 12 não é 14. De 12 para 14 sobram 2. Então nós temos ali o resto, a sobra, tá? Da operação de divisão, ok? Outro exemplo, aqui fica legal que a gente vai fazer juntos, tá? Estou dividindo o número 8 por 4, uma conta bem simples, bem básica, mas a gente vai entender como montar isso na chave divisora, ok? Então nós temos 8, eu coloco sempre o dividendo ali primeiro, tá? Depois o meu divisor, a quantidade que eu vou dividir pelo número de divisores que são necessários. Aí eu já sei que 2 vezes 4 é igual a 8, o 2 vai direto, 2 vezes 4, 8, para 8, nada. Outra divisão exata, não temos nada de sobra, de resto nessa conta. E o quociente é 2. Divisão de 60 por 15, novamente. 2 casas aí agora na operação, certo? Números, 2 dezenas, digamos assim, algumas dezenas, 60 e 15, né? Então nós temos aí o 60 sendo o dividendo, o 15 sendo o divisor, o 4 que é o meu quociente, né? 4 vezes 15 é igual a 60. Por que, professor? Vamos ver por que 4 vezes 15 é igual a 60? 4 vezes 5 é igual a 20. Então eu coloco um 0 ali embaixo do 0 e o meu 2 vai subir lá em cima do 1. 4 vezes 1, 4 mais 2 que subiu, 6.
coloco o 6 aqui. 60 menos 60, 0. Outra divisão exata, ok? Então não há como fazer a divisão sem saber um pouco de multiplicação. Sugiro estudarem tabuada. Tabuada é algo que eles vão usar para o resto da vida. Então, nós temos aqui mais um exercício que é 125 dividido por 25. Novamente, números múltiplos, embora nós tenhamos já 3 algarismos na conta como dividendo e 2 algarismos como divisor, nós temos aí um resultado bem simples por ser múltiplos. Mais adiante eu vou explicar para você o que são os números múltiplos, tá? Então nós temos o 125 como dividendo, 125 dividido por 25, que é o nosso divisor, eu tenho 5, que é o número que mais se aproxima, e vocês vão entender o porquê. 5 vezes 5 é igual a 25, coloco o 5 lá embaixo de 125 e subo 2. 5 vezes 2 é igual a 10, mais 2 que subiram, 12. 125 menos 125, 0, ok? Aqui vão ficar alguns exercícios para a próxima aula, e aí está o desafio. Contas um pouco mais complexas, 4 algarismos, números não tão fáceis, né? Números ímpares, mas também divisões exatas. Vai ficar essa dica do professor, ok? Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a vocês demais por esse ano, que foi um ano bastante difícil. Então eu, professor Daniel, em nome de toda a equipe do PPT, da nossa líder, que é a Gema, a professora Gema, o professor Douglas, a professora Neuza, que é nossa secretária, inclusive, no projeto, e em meu nome, em nome de toda a equipe do Vagalumes, gostaríamos de agradecer vocês demais que acompanharam as aulas do PPT, mesmo que de forma online, tá bom? E esperamos vocês para o ano que vem, se Deus nos der vida e saúde e essa pandemia passar de vez, houver a liberação das autoridades, nós voltaremos aí com as nossas aulas, tá bom? Presenciais, se Deus quiser. Um forte beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até mais.